Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro da Página 20. Nesse encontro a gente vai conversar um pouco sobre O Grande Gatsby, que é um livro que completou 100 anos esse ano e ele não poderia ser mais atual de forma alguma. Aviso de antecedência aos nossos participantes que essa reunião está sendo gravada, ela ficará disponível no YouTube e no Spotify para vocês reassistirem a hora que desejarem. Sintam-se todos muito bem-quistos, fiquem à vontade para falar o que desejarem, esse é um espaço aberto, é inclusivo, a gente vai fazer uma roda de conversa, né? E, enfim, a gente vai debater um pouco sobre os temas que o livro traz. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução sobre o livro e o autor. Eu não costumo fazer isso, mas eu acho que no caso do Grande Gatsby e do Scott Fitzgerald é bastante interessante e acho que soma muito na nossa conversa, porque, querendo ou não, eu vou falar, vocês vão ver. Mas a história do Fitzgerald, a história de vida do autor com o livro, assim, conversa demais. Eu vou explicar, vai ser rapidinho, 5 minutinhos aqui de introdução, só para a gente poder começar. Enfim, O Grande Gatsby, ele é facilmente o meu livro favorito da vida. Ele já faz algum bom tempo. E depois eu fechei a última página, abri de novo, falei assim, não, vou começar de novo, eu não peguei, não entendi direito, eu não captei a essência do livro. Assim, captei, mas não o suficiente. E aí eu tive agora a oportunidade de relê-lo por conta do clube, e foi, acho que uma escolha certeira, porque ele fez 100 anos, ele foi publicado em 1925, dia 10 de abril. E o Francis Scott Key Fitzgerald, o autor, ele nasceu em 1896 em Minnesota, o que é muito importante, é muito engraçado, assim, porque ele se chama Francis Scott Key por conta do autor do hino nacional dos Estados Unidos, que é um cara chamado Francis Scott Key, que nada mais era do que um parente distante dele, olha só que interessante. Ele nasceu numa família de classe média, a mãe era uma irlandesa rica que veio para os Estados Unidos, ela fez a fortuna nos Estados Unidos, e o pai era um cara de classe média, normal. Só que o pai dele tinha umas lojas em Minnesota, ele acabou falindo e por conta disso ele foi se mudar para o estado de Nova York. Lá em Nova York, ele, apesar de ser de uma classe média, a herança da mãe, ele vive à base da herança da mãe e vive à base da classe social que ela tinha. E aí é isso que paga a entrada dele para Princeton. Então ele vai para Princeton, estuda lá por um tempo, e numa dessas idas ele conhece uma menina muito rica chamada Ginevra King. Ela era uma multimilionária, assim, e eles se apaixonam perdidamente. Só que o pai dela não permite ela se casar com o Fitzgerald por conta da classe social dele. Ele não tinha dinheiro suficiente para se casar com ela. E isso acaba o namoro e destrói o Fitzgerald por completo, essa história. Então ele decide se alistar no exército americano da Primeira Guerra Mundial, meio que para morrer mesmo, assim. Cara, não tenho mais motivo para viver, eu vou morrer. E essa situação da menina rica não poder casar com ele por conta do dinheiro, ele ir para a guerra, é o que inspira a ele escrever o Este Lado do Paraíso e o Grande Gatsby. Vocês estão começando a ver uma relação aqui, né? Aí, enfim, depois ele se casa com uma moça chamada Zelda Sayre, que ela por si só é um personagem à parte. A Zelda era muito, muito doida, ela era muito divertida, assim, ela gostava de festas, enfim. E ela acaba sendo diagnosticada como esquizofrênica, o que acaba impactando bastante a vida do autor. Hemingway diz que que Scott Fitzgerald estava num relacionamento tóxico com a Zelda. De qualquer forma, no fim da vida, resumindo aqui, o Fitzgerald morre em 1940, acreditando ter sido um fracasso total como escritor, e a esposa dele morre em um incêndio no seu hospital psiquiátrico que ela estava internada. Muito trágico. Mas o que é engraçado é que o epitáfio, né, a frase na lápide do Fitzgerald é a última frase do livro do Grande Gatsby, que é: nós então somos barcos contra a corrente, indo incessantemente para o passado. Uma coisa assim. Calma, vou pegar aqui a frase direito. Mas enfim. Calma. Aqui. A frase é: e assim continuamos, barcos contra a corrente, impelidos incessantemente rumo ao passado. É o epitáfio dele. Interessantíssimo. Bom,
Basicamente, o Fitzgerald, assim como tantos outros escritores, né, eles são dessa época, são intitulados como Geração Perdida pela Gertrude Stein e pelo Hemingway, porque é uma geração de adolescentes, de jovens que foram muito jovens para a guerra, viram uma violência absurda, né? Eles viram europeu matando europeu pela primeira vez, o uso da metralhadora pela primeira vez, o uso do gás mostarda pela primeira vez. Então, eles voltam para casa vendo uma Europa completamente destruída e os Estados Unidos se tornando uma grande potência, e naqueles loucos anos 20, que é uma década completamente enlouquecedora, que traz uma explosão de tudo, as saias encurtam, traz o jazz, traz a arte deco, traz o cinema mudo e a lei seca. A lei seca faz com que as pessoas enriqueçam de uma forma clandestina, então ninguém sabe muito bem como é que está ganhando dinheiro, mas está ganhando muito dinheiro. E outra coisa também que está, né, 1920, década de 20, a gente tem a grande alta da Bolsa de Nova York, que no final vai ter aquele crash em 29. Então, assim, é muita gente ganhando dinheiro, mas não sabendo ao certo de onde vem esse dinheiro. Começa essa ideia do self-made man, do American Dream. Então, fica essa coisa enriquecendo, mas será que essas pessoas são ricas de verdade? Enfim. O Fitzgerald, quando escreveu esse livro, ele achou que teria sido sua obra-prima. Então, ele achou que seria, assim, uma grande obra que teria feito muito sucesso, mas no fundo foi um grande fiasco. O livro não fez sucesso, a crítica achou que os personagens eram fracos, que não era um bom livro, e aí o Fitzgerald morre nessa tragédia, achando que o livro dele era extremamente ruim. Só que, aí vem a vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano distribui para os soldados uma cópia do Grande Gatsby, que é o que faz com que o livro ganhe um grande boom, porque esses soldados se enxergam como o Nick Carraway, eles se veem como uma espécie de Gatsby, como uma espécie de Nick Carraway. Então, quando eles voltam para os Estados Unidos, eles fazem com que o livro vire um grande sucesso por conta da guerra. Então, a partir de 1950, os críticos começam a reavaliar o Grande Gatsby e definindo o sonho americano e uma era do jazz. Esse é aqui um pouquinho da história do livro, né? Eu acho que é um pouco interessante para a gente começar a discutir, tendo um pouco essa base, esse viés. E eu acho que o mais engraçado de tudo é que o Grande Gatsby foi, pelo menos ao meu ver, ele foi na época um livro extremamente atual, e ele fazia uma crítica para a sociedade da sua época de uma forma tão feroz que as pessoas não conseguiam enxergar elas mesmas. E aí fica muito mais fácil a gente se enxergar no passado do que no presente. Enfim, fica aqui também para a gente poder começar um debate. Eu trouxe, diante de todo esse cenário, uma grandíssima convidada, VIP, que é a Duda Cardim, que ela vai falar um pouco com a gente. Ela faz jornalismo, foi redatora da Capricho, ela se especializa no mundo da moda, na beleza e do comportamento. Ela tem uma newsletter incrível, que ela aborda um pouco mais desses assuntos. Duda, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, obrigada por fazer parte do clube, fico muito feliz em te receber, é um prazer te ter aqui. E eu quero começar fazendo uma pergunta a respeito do livro, que trata bastante dessa atualidade, principalmente de moda. Então, eu queria fazer um questionamento sobre uma passagem em que existe o Nick, que é o nosso narrador, né, moralista, conversando com o Tom, que é o marido da Daisy, que é o arquirrival do Gatsby, né? E eles estão conversando a respeito do Gatsby. E o Nick fala que o Gatsby estudou em Oxford. E o Tom fala, impossível, esse cara usa terno rosa. Você acha que isso tem alguma relação com hoje em dia, sobre como a nossa moda molda a nossa forma de enxergar o mundo e de como a gente é? Oi, gente, tudo bem? Prazer. Sofia, muito obrigada pelo convite, eu fico honrada. Assim, eu fico acompanhando o seu trabalho e essa amizade aqui de anos também. Mas eu nunca tinha lido O Grande Gatsby, e quando você sugeriu a gente conversando, eu achei que seria uma ótima ideia, assim, uma ótima oportunidade de conhecer esse livro, essa obra, mas mais que isso também entrar nesse universo. Então, quando eu peguei para ler, eu já peguei para ler falando o que eu posso pensar, o que eu posso trazer disso. E foi muito mais fácil assim do que eu imaginava, porque eu acho que ele, talvez
sem querer, mas acho que como a moda é um reflexo muito grande do nosso comportamento, é um grande elemento assim que ele traz para colocar todas as críticas ou também características dos personagens. Então aqui a gente fala do Gatsby, que é um novo rico, e de onde que vem essa fortuna dele, comparando com a Daisy, que já, né, já é de uma família rica. Então, quando o Tom ele fala isso, que eu acho que é uma passagem muito interessante. Assim, eu não cheguei a assistir o filme, mas eu fui pegar as cenas ali para entender como eles traduziram isso. E o terno rosa é um grande elemento ali. E aí o que a gente vê, acho que dá para fazer uma comparação muito clara, a diferença que a gente fala hoje, muitas vezes brincou ali num tempo atrás, falando de tendência desse old money, e com New Money, assim, a gente falando, o quanto as pessoas que são os novos ricos, tanto em 1920 quanto hoje em dia, em 2020, a gente são pessoas que com essa ascensão social, elas precisam, tanto para si quanto para uma sociedade, mostrar que elas estão ali num novo espaço. Então, quanto pode ser que eu preferisse uma alfaiataria preta, discreta, mas com qualidade, é claro que o Gatsby, que por dar todas essas festas, tudo, ele vai procurar algo que mostre onde ele está agora. Então, hoje a gente vê isso muito no consumo de peças com marca, com logo. Então, hoje a gente tem essas grifes muito bem estabelecidas, principalmente umas grifes principais, que são de conhecimento geral, quando a gente fala de uma Gucci, de uma Louis Vuitton. Independente de você ter um conhecimento aprofundado em moda ou não, você vai saber que marcas são essas, você vai saber a logo dessa, você vai saber identificar. Então, normalmente a gente tem isso, do comportamento, de você querer pertencer, e uma vez que você tá ali nesse novo espaço, você quer mostrar, tanto para si mesmo quanto para uma sociedade. E aí cria essa diferença de, será que por mais que você acendeu, você está pertencendo? E eu acho que isso que fica muito claro no livro. Nossa, perfeito. Posicionamento impecável. Não tinha parado para pensar a respeito desse uso excessivo das logos, né? Tipo, quando eu lembro disso, pelo menos, quando eu era adolescente, assim, na cultura inglesa, a galera aparecia usando um negócio assim, Aeropostale, Abercrombie gigantesco, né? Justamente para pertencer a uma classe social. Não, eu acho que é isso muito. A gente fala quando a gente é mais novo, assim, teve essa adolescência junta. Eram marcas que eram dos Estados Unidos. Então, você falar que você foi para Disney, você viajou, significava alguma coisa. Aí você usava a camiseta, o moletom, tudo. E aí você fala de grandes grifes, você poder comprar, quando você compra a sua primeira bolsa da Gucci, da Louis Vuitton, normalmente são essas marcas que vão ter bolsas muito exclusivas, mas ao mesmo tempo vão ter bolsas mais acessíveis, entre aspas, apesar de serem caras. E as primeiras bolsas, talvez as mais populares, sejam com logo, porque também é uma realização. E aí você vê os grandes ricos, e aí a gente fala de gente milionária, bilionária. Pode ser que, claro, apareça usando muita logo, mas a gente sabe que normalmente eles têm amassos talvez básicos que a gente fala, como que gasta tanto isso numa peça que não parece ser tão diferente, mas aí acho que é a distinção talvez seja mais sutil, porque eles não precisam provar algo que já é natural. Eu acho que você usou a palavra certa. Aqui a questão é da sutileza, né? A diferença entre. A grande diferença da história, basicamente, resumindo, entre o Tom e o Gatsby é que o dinheiro do Tom é lavado de geração em geração, de geração em geração. Então, é um dinheiro que ele é muito lavado, é um dinheiro muito antigo. Enquanto o Gatsby é esse homem que ele se fez sozinho. Então, ele quer aparecer, ele tem essa necessidade de estar presente. Por isso o uso do terno rosa, né? Por isso o uso do carro amarelo. Nem vou citar as festas, porque isso é evidente, mas assim, por isso essa vontade de mostrar, estar presente, que é o que o Tom despreza. Ele acha isso desprezível, ele acha um ato desprezível o Gatsby usar um terno rosa, e por isso é impossível que ele tenha ido para Oxford, que um homem de Oxford jamais usaria um terno rosa. Então, eu acho que entra num diálogo que é muito atual também, que é sobre essa admiração e o desprezo, porque
todo mundo ali admira muito Gatsby, admira o que ele fez, admira o que ele criou, como as festas que ele dá, esse dinheiro que ele tem, que ninguém sabe ao certo de onde vem, mas ao mesmo tempo tem um desprezo por ele, porque ele nunca vai ser um rico de verdade. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais que ele ostente, ele nunca vai ser tão rico quanto Tom. Ele nunca vai pertencer àquele grupo. Exato. Então, exatamente. Então tem esse desprezo e essa admiração, que honestamente é uma coisa que a gente vê muito atual. É só a gente olhar para as grandes celebridades hoje em dia. Eu acho que o maior exemplo de todos é a Virgínia. Então, todo mundo admira ela, você segue a Virgínia, você acompanha a Virgínia, você quer ser a Virgínia, mas você tem um grande desprezo por ela desse lado também. Então, você despreza aquilo que ela representa, você despreza esse dinheiro novo que ela tem, essa ostentação que ela tem. E eu acho que isso também fica muito marcado, tanto que, claro, além desse desprezo ali na questão da roupa, os comentários que até o próprio Nick ele faz no começo do livro, enquanto ele ainda não chegou nessa parte de admiração, mas de quem que é essa pessoa que está ali adentrando, e ele é uma pessoa que não tem o mesmo dinheiro que a Daisy, que o Tom. Então ele vai criar essa admiração muito maior, mas ao mesmo tempo antes, por ter ali nessa família, de ter alguém ali próximo com tanto dinheiro, ele vai ter primeiro comentários que vai desde a cor da pele. Por mais que sejam todos brancos, tem os comentários de ele é mais bronzeado, algo que assim, vai numa sutileza, só que a gente lendo, a gente consegue perceber o que está escrito ali. Mas assim, uma passagem muito interessante de mostrar que quanto a roupa, a moda, ela é essencial nesse livro, como uma grande passagem é que várias vezes eles falam dos vestidos. Ele pode não descrever tanto o ambiente, mas todas as mulheres que aparecem têm um comentário sobre o material, a cor do vestido. E é algo que, tipo, se destaca, porque quando você está lendo um livro, principalmente um livro que é relativamente curto e clássico, tudo, você vai esperar uma caracterização muito do ambiente. E aí você não tem tanto ambiente, mas você tem as roupas. É o casaco de couro, é o vestido de crepe, de seda. E como eu estava falando, não perdi aqui, mas é uma cena muito importante, eu acho, que é quando a Daisy vai encontrar o Gatsby de novo e ela faz o comentário sobre as camisas dele. E ele mostra 5, 6 camisas diferentes e ela elogia ele e aquilo deixa ele até meio sem o que falar, meio perplexo de será que eu tô sendo aceito? Será que realmente funcionou? E assim, isso tudo através não de uma festa, mas não da mansão dele, o comentário, mas sim das roupas. Não, é verdade. É muito interessante isso, porque justamente nessa cena que ela vai visitar a casa do Gatsby, que ele vai mostrar para ela o que ele fez, né? Esse palácio que ele criou para justamente ostentar para ela, eles passam na biblioteca e é um monte de livro que só tem a lombada, o livro é vazio por dentro. E ele acaba mostrando, ele vai e fala, não, deixa eu ver seu quarto, ele mostra o quarto dele, abre o guarda-roupa e ela fica vendo as camisas dele, os trajes dele, as roupas dele. É verdade. Muito interessante. Não tinha me tocado nisso. Você tem toda a razão. Agora, essa obsessão dele pela Daisy é pelo quê? É por ela ou é pelo alguma coisa que ele não conseguiu alcançar? Porque na parte material ele atingiu o que ele queria. Ele tinha as condições. Mas essa conquista para ela, que remete ao passado, e ele fica olhando a casa dela, aquela luzinha verde lá. O que significa isso? Ficar olhando todo dia lá, aquela luzinha verde e tal. É uma coisa que ele não conseguiu ter. Então assim, eu respondendo, a Duda vai falar também, mas tem é que o Fitzgerald ele é um grande frasista, né? Ele tem várias frases que são muito icônicas. Você anota o livro inteiro. E tem uma que o Nick tá falando com o Gatsby, ele tá falando justamente sobre a Daisy, e ela tá conversando, e ele fala pro Gatsby uma coisa assim, nossa, a voz dela, tem alguma coisa na voz dela, a voz dela é cheia de... E o Gatsby fala, a voz dela é cheia de dinheiro. Então... Eu fiquei impressionada com isso aí, eu até marquei.
ele fala assim, eu nunca tinha me dado conta, era uma voz cheia de dinheiro, era esse o charme inesgotável e oscilante de sua fala, o ritmo, a música de símbolos. Aí eu fiquei pensando, né? Vocês já repararam? Porque acho que até na voz tem um código, principalmente adolescentes, com a idade vão mudando. Mas as meninas, filhas de muitos ricos, o jeitinho de falar é diferente de uma menina voltada mais para a intelectualidade, cujos pais investem em outras coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só o dinheiro, mas a futilidade, ela tem um timbre inconfundível, eu acho. Gente, e fazendo assim um comentário sobre isso, que veio uma referência, eu nem acompanho novela, mas é aquela cena agora com Vale Tudo, que é a Maria de Fátima falando para a mãe dela, não grita, que gente rica não grita, fala baixo. E é assim. São códigos, eu acho. São códigos, tudo. E eu lembrei disso agora. Eu nem assisto, eu acompanho mais pelas redes, mas me veio também esse momento. Que acho que marca essa diferença da pessoa que percebeu que uma ascensão social vai além do dinheiro. Mas é até o sotaque paulista, né? O nosso sotaque, nossa, meu, manho, ai, Amanda, sério, é muito elitizado. É um sotaque, assim, que ele é inconfundível. Você ouve, principalmente as meninas, eu acho que em especial as meninas, você ouve elas falando, os Faria Limers, você sabe onde você tá. Você chega na Faria Lima, você automaticamente começa a falar nasalado. Então, assim, eu acho que você vai de bairro em bairro, já vai vendo isso. E eu também tenho de novo, Fitzgerald sendo o grande frasista que eu cultuo, assim, venero. Ele fala que a Daisy e o Tom, eles viajam de lugar em lugar, eles ficam indo de cidade em cidade, eles ficam se mudando muito. E onde quer que eles vão, né, eles não têm muito destino. É qualquer lugar onde as pessoas jogam polo e são ricas juntas. O sotaque nasalado vai se somando. É só você ver a Manu Gavassi falando. O sotaque nasalado vai cada vez somando por si só. Você vai copiando, né? É uma grande Riviera, um grande condomínio de luxo. Eu acho que é isso. E aí, quando fala disso, estava falando antes, eu acho que a Daisy é meio que representa o que ele não conseguiu ter. Que ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele ainda não tá dentro daquele ciclo. E ele nunca vai estar. E ele nunca vai estar, porque é o momento que ela não vai abandonar tudo para ficar com ele. E aí é mais uma que mostra mais essa diferença, porque a gente está lendo um livro, a gente até torce para isso acontecer, mas não vai acontecer, porque as coisas funcionam de certa forma, e essa obsessão dele pode até achar, né, se você se perde ali nas palavras, aí ele era apaixonado por ela, ou ela só era uma representação, claro, ele pode ser apaixonado por ela, mas aquilo talvez para ele represente uma porta de entrada para um ambiente, só que ele não vai conseguir. E eu acho que essa obsessão caminha desses dois pontos, assim. Então, eu vi uma série, ela é dos anos 2000, The Wire. Essa série, ela passou dos anos de 2000, acho que até 2008, e ela está na HBO. Lá, na temporada 2, episódio 6... Nossa! Vamos ser bem específicos. Tem um personagem que está preso. Ele é um traficante e ele decidiu mudar de vida porque ele teve um filho. Ele quer mudar de vida e o filho dele não quer deixar ele mudar, né? E daí a gente tem um livro. Adivinha que livro eles debateram nesse episódio? O Grande Gatsby. Yes. E o que acontece? Começa com o condutor, ele fala o seguinte, que Fitzgerald, ele disse que não há segundos atos na vida americana. E aí o condutor do debate, ele pergunta, vocês acreditam nisso? Aí um dos presos, ele fala, Dora, nós estamos presos. É bom não acreditarmos, né? Tem que ter uma segunda chance. Tem que ter uma segunda chance pra gente. E tem um outro personagem que ele fala o seguinte, que tudo que o Fitzgerald está dizendo é que o passado não some.
O passado não some. O lugar de onde viemos, o que passamos, como reagimos, tudo isso importa. Como no fim do livro, sabe? O personagem fala, barcos, maré, aquilo tudo. É como se a gente pudesse mudar, não é? Barcos, maré, movimento, a gente pode mudar. Nós podemos dizer que somos outra pessoa e recomeçar a vida. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas o que aconteceu antes é o que nos define. E o que aconteceu antes é o que realmente aconteceu. Não importa se o personagem disser que mudou, porque a única coisa que faz mudar é o que ele passa. Como todos aqueles livros na biblioteca dele. Ele os usava para criar uma imagem. Mas se pegássemos um, veríamos que nunca foi aberto. Ele tinha todos aqueles livros e não leu nenhum. Gatsby era quem era e fez o que fez. Como ele não estava pronto para lidar com a realidade, e isso é muito interessante, a realidade lidou com ele. E aí ele termina a participação dele no Clube do Livro. Mas eu achei muito interessante isso aqui. Ele não estava pronto para lidar com a realidade. E a realidade lidou com ele. A realidade veio de encontro a ele ali, né? Através do marido da Misty ali, tudo aquilo lá de uma outra mentira, outro embuste, né? Eu achei aquilo de uma... Combinava muito com a história dele, né? Ele morreu por uma mentira, gente. A vida dele toda era uma mentira. Uma mentira que não deu certo, porque algumas mentiras dão certo. A dele não deu. Não, é verdade, Cris. Eu vou ler aqui exatamente a última frase do livro. A última frase é: o Gatsby acreditava na luz verde, no futuro orgástico, que ano a ano retrocede diante de nós. Esse futuro escapou antes, mas não importa. Amanhã vamos correr mais rápido, estender nossos braços mais longe, e numa bela manhã... E assim continuamos, barcos contra a corrente, impelidos incessantemente rumo ao passado. Sim. É isso. Se não fosse pelo passado, será que o Gatsby seria quem ele é? Será que se não fosse pelo passado, desse amor, o Gatsby teria se tornado quem ele se tornou? Até mesmo o Fitzgerald. Tipo assim, se ele tivesse casado com a menina rica, será que ele teria se tornado um escritor? Será que ele teria escrito o primeiro livro? Porque ele foi rejeitado, porque ele foi rejeitado, ele foi para a guerra. Né? Ele foi para a guerra e ele escreveu o livro dele. Então, será que isso teria acontecido? Sim. Eu acho que, né, tanto acho que Fitzgerald quanto Gatsby, eles têm... Acho que quando você vive a sua realidade ali no dia a dia você não tem como sair disso. Mas aí, a partir do momento que talvez você conheça um outro ponto, uma outra possibilidade, é aí que muda tudo. É a primeira vez que ele conhece a Daisy e ele vê como uma... Tipo, expande o mundo dele. Fala, não é só assim, existe um outro mundo, existe essas pessoas, e aí ele vai querer se tornar uma dessas pessoas, só que essas pessoas você não se torna. E tanto essa mentira que para ele deu errado no final e ele, né, morre por causa disso, é mais uma prova de que ele não é essas pessoas, que essas pessoas, esse grupo, vai se proteger. Sim. E vai conseguir passar por isso. Independente. Aí eu acho que, claro, tem essa situação, mas hoje a gente vê em várias. E quando a gente fala também, eu acho que tem umas frases muito impactantes. Acho que a primeira, assim, que me marcou é logo no começo do livro, quando a Daisy mesmo que fala, que é acho que, como fala? A melhor coisa que uma garota pode ser é ser uma tolinha. Nossa, né? Bonita. Porque, claro, a gente vê ali numa realidade de 100 anos atrás, mas que hoje ainda traz muito disso. Porque ela, nesse papel, ela consegue fazer o que ela quis fazer, mas ao mesmo tempo, claro, sofre com várias coisas, mas no final ela escolhe o que ela quer. Ela escolhe continuar onde estava. E talvez ela se dê melhor sendo bobinha do que a outra que acredita e quer ir atrás de algo que morre. Também. Ela pede para a filha, né, dela ser uma belíssima tonta, né? E eu acho o mais legal dessa frase, aqui uma curiosidade, eu sou muito fã do Fitzgerald, então assim, uma grande curiosidade é que quando nasceu o Fitzgerald teve uma única filha. Quando nasceu a filha dele, a Zelda, esposa, pegou a filha nos braços, olhou para ele e falou assim, cara, eu espero que ela seja uma bela de uma tolinha.
que é a melhor coisa que uma mulher pode ser. A Zelda falou isso. E ele pegou essa frase e colocou no livro. Na boca da Daisy. Então, eu acho assim, a coisa mais icônica que tem, porque a Daisy é literalmente isso. A Daisy se faz de trouxa, ela se faz de boba. E manipula todo mundo. Ela não quer sair dali, tá ótimo pra ela. Ela joga pó, não faz nada o dia inteiro. Outra passagem também do Fitzgerald, que ela vira a Daisy vira pro Nick e fala assim, tá, o que que a gente vai fazer hoje à tarde? O que que a gente vai fazer pelo resto de nossas vidas? Não tem nada pra fazer. É tão fútil, né? Ela vive nessa futilidade. E eu acho que... Ok, desculpa, pode falar. A Dulce falou um negócio aí, que essas pessoas, elas cuidam uns dos outros. Elas são extremamente egoístas e elas cuidam dos umbigos dela e dos seus pares. Os outros são os outros. Quem não está inseridinho ali naquele meio, e tem um trecho do livro que fala exatamente isso. Tudo decorrera de forma descuidada e confusa. Eles eram todos descuidados e confusos. Eram descuidados, Tom e Daisy. Esmagavam coisas e criaturas, e depois se protegiam por trás da riqueza ou de sua vasta falta de consideração, ou o que quer que os mantivesse juntos, e deixavam os outros limparem a bagunça que eles haviam feito. E exatamente, é o jeito que a Daisy dirige. A Daisy dirige que nem uma maluca. E aí o Nick fala assim, você tá muito louca, você vai acabar batendo o carro, assim. E ela fala, não, precisa de 2 pessoas para ter um acidente. Outro que se cuide, outro que se vire. É exatamente isso. E assim, falando de referências do Fitzgerald, eu sou uma grande fã também de Taylor Swift. E Taylor Swift é uma grande fã de Fitzgerald. E aí, músicas têm referências mais óbvias, mas quando eu li, eu lembrei, assim, de umas frases, eu fui pesquisar, falei, sério, que é isso mesmo? Mas ela tem uma música que chama Happiness, que ela traz grandes dessas frases desse livro. E aí, ela, claro, ali ela tá falando como de um relacionamento que acaba, mas ela fala assim, eu espero que a sua próxima seja uma tolinha, seja uma bela boba, assim, porque é aquela coisa, você não vai passar por essas coisas todas. E aí, claro, ela traz várias outras referências, mas aí foi uma leitura assim que acabou conectando vários mundos. E aí, mais uma vez, a gente fala de tendência, a gente fala de como esse livro de 100 anos, assim, é muito atual. A gente vê em música, mas a gente vê na moda, a gente vê em tudo. Eu acho que eu acho que esse livro trata um negócio que é bem antigo, daquele sonho americano de 1920, que tudo progredia, como a Sofia falou na introdução, e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele retrata uma condição humana para todo mundo, que é essa busca de coisas superficiais, essa busca não só de um meio que não te pertence, mas porque ao mesmo tempo que ele busca, que ele tem, que ele consegue, que ele compra, ele fica, eu vou falar de novo a minha frase, olhando o ponto lá atrás, né? Ele volta para dentro, lá atrás, que ele nunca conquistou. Então, eu acho que ele retrata muito, principalmente no final, essa condição humana deplorável de ficar buscando, entre aspas, como é retratado esse livro, do sonho americano, que ele sabia toda noite que ele não estava conseguindo atingir. Que, na verdade, assim, ele retratava, ele ia, mas ele retrata essa busca obsessiva de conquistar a Daisy justamente porque ele não conseguia conquistar uma pessoa. E só essa busca por riqueza, entendeu? Então, eu acho que assim, além dessas coisas superficiais que retrata o livro, de moda e tal, que é a constatação do glamour, né? Ele retrata uma condição humana mesmo, sabe? De você terminar na mentira. Ele acabou terminando deplorável, né? Eu acho que o fim do Gatsby, né, que ele morre no final e ninguém aparece no funeral dele, é uma das maiores críticas que o Fitzgerald podia fazer, e é uma das críticas mais atuais que a gente pode fazer. Tanto que o Nick narra as festas do Gatsby, e ele fala, a passagem é, as pessoas que aceitaram a hospitalidade de Gatsby
e lhe prestavam a sutil homenagem de não saber absolutamente nada sobre ele. Então as pessoas iam para a festa dele, bebiam o champanhe dele, dançavam na piscina dele, faziam o que bem entendiam e iam embora sem saber quem era ele. As pessoas não sabiam nem a cara dele, não sabiam como ele ganhou dinheiro, quem era esse cara, de onde ele veio, não sabia de nada. Eu só tô lá, apareço na festa dele, consumo sua comida e vou embora. E no final, quem é que vai para... A casa dele sempre cheia, no final da vida ninguém aparece. Eu acho que não tem nada que seja mais comparável a uma... Acho que não existe uma crítica melhor à rede social do que essa. Sim, não, e eu acho, e assim, acaba que as pessoas que iam e faziam, e estavam lá nas festas, elas não sabiam nada sobre ele por conveniência. Porque uma vez que soubesse quem ele era, não faria mais sentido estar ali. Que aí não faria mais sentido incluir ele nesse ambiente. E aí, claro, as festas grandiosas e os grandes roupas e vestidos. É que, assim, a parte dos vestidos me chama muita atenção, porque era toda vez que uma mulher aparecia. E aí ele faz a menção a uma mulher que trocou de vestido. Tem várias sutilezas, assim, que fica algo até repetitivo. E aí você entende, porque essa diferença, porque quando a gente fala dessas roupas, claro, é um novo dinheiro que está ali, o sonho americano, e são roupas muito caras. É uma época que a moda, você mandava fazer as roupas, mandava fazer vestidos. Então ele menciona tecidos da China, seda pura, crepe, com bordados, tudo. Isso num ambiente onde a gente tinha uma estética que tinha essa coisa super glamourosa, mas ao mesmo tempo a moda ela era feminina pelo glamour, mas ao mesmo tempo você via ali cortes e recortes de peças de modelos que não eram tão sensuais. Talvez a sensualidade ali também tivesse numa sutileza que transmitia, que tudo ali na sutileza era o dinheiro na sutileza, a sensualidade, tudo, tinha cortes retos, não eram vestidos marcados. Igual hoje, talvez, sei lá, 10 anos atrás, que tem aqueles vestidos bandagem super justo, lá era um corte mais reto, mulheres de cabelo curto. Então, acho que todos esses pontos, todas essas delicadezas ali que a gente vai vendo, constrói essa história, constrói o ambiente, mesmo sem falar de um ambiente físico. Você tem alguma coisa para falar, Cris? Eu imagino que você tenha. Você está olhando assim com uma cara. Não, eu estou pensando no que ela está falando, né? Na verdade, a vida deles, eles falam assim, ele tem um trecho que ele fala assim, pois deles era jovem, seu mundo artificial estava repleto de orquídeas, esnobismo amável e alegre, e orquestras que tocavam o ritmo da vez. O mundo artificial deles era esse, na juventude, e conforme ela teve filhos, continuou. Você vê, ela deixava a filhinha lá com babá, ela via a filha como se fosse uma bonequinha, que ela pegava, a mamãe te ama, agora eu vou sair ali com o meu amante, meu marido tem um amante, tá tudo bem, é bom a gente ver a vida. Não tem um minuto de profundidade a vida de todos eles. Um minuto de profundidade. E uma coisa assim que eu achei bem legal também, quando o Tom, o Nick encontra com o Tom naquela joalheria, né? Ele fala assim, não sei se ele está comprando um colar, ou um abotoador, o que ele está fazendo. Ou seja, ele segue na vidinha fútil dele, de joalheria, de boa vida e tal, e ele não quis apertar a mão. Mas depois ele muda de ideia, ele fala, não, vou apertar a mão dele sim, porque no fundo, é uma criança. Porque se você for ver a mentalidade dele, se você apertar os dois cérebros ali, gente, não dá uma colher de essência. Não dá. Dos dois, só uma Daisy e o Tom. O que eles têm para oferecer? Nada. É o que você falou, são as redes sociais ali. É o Instagram com as fotos maravilhosas, a bela vida, que tem gente que suicida porque não conseguiu um oi, sei lá, um aplauso a mais, um curtida a mais. É aquela pessoa que fica vendo a vida dos outros ali, achando que está tudo perfeito e maravilhoso, e é aquela pessoa que não tem uma vida perfeita e maravilhosa, mas está postando isso para o outro ver. E assim é a vida do Tom e da Daisy. Não, e o Gatsby também, ele dá a festa, ele se molda como o grande Gatsby para que a Daisy veja ele. Ele dá a festa para que falem sobre ele, para que chegue perto da Daisy. Ele dá a festa para que do outro lado do lago ela consiga ver ele. Ele faz tudo isso para ser visto, para ser enxergado.
E qual que é a palavra que definiria ele? Frustrado, não? Uma pessoa tem uma vida de frustração. Ele não tem nada daquilo que ele queria para ele, que na verdade o que ele queria para ele era a Daisy. Eu acho que sei lá, um apego ao passado, como a Lisete falou. Eu acho que ele queria mudar o passado dele, só que o passado é imutável, né? Isso não muda. Eu vejo também uma ingenuidade. Pureza, ali. também. Eu acho que assim, uma ingenuidade de não entender ainda como funciona. Aquele mundo, né? Talvez ele não entende que ele não era realmente apaixonado nela e mais uma ideia. E quando ele fica frustrado de que ela não foi só apaixonada nele esse tempo todo. Que ele claramente foi uma aventura ali na vida dela, que é interessante para ela, ainda mais na situação que ela passa com o marido, dele ter uma amante. Mas é uma ingenuidade de achar que algum dia poderia pertencer. É uma frustração, mas eu acho que ele só vai ter a frustração no momento que ela não escolhe ficar com ele. Porque de todo o resto é uma esperança ali. E quase até o final ele está justificando a atitude dela ainda. Você viu aquela parte que ele fala? Não, mas ela me amou, ela pode ser. Ele está justificando. Até quase o final da vida dele, ele está justificando a atitude da Daisy ainda. Com todo o sofrimento. Eu acho que essa nova, quando a gente fala assim, esses novos ciclos, assim, que acreditam muito que estão fazendo parte de algo que nunca vai ser proposto, seja enfim, socialmente, politicamente, de qualquer forma. De que, né, a gente fala, claro, grandes novos ciclos, mas também uma pessoa que ascende socialmente um pouco e já acha que está rico, quando claramente quem tem essa riqueza está muito distante e quer se manter distante. E vai fazer de tudo para se manter distante, que eu acho que vem desse sonho americano do que ele precisa para funcionar. Sim. Eu queria fazer aqui um questionamento de quem é o verdadeiro vilão da história, né? Quem é o verdadeiro responsável por essa queda do Gatsby? É evidente que o Fitzgerald ele escreve uma tragédia assim quase grega, né? A ascensão e a queda do herói. Mas quem é essa pessoa é responsável por essa tragédia? Então, assim, a morte do Gatsby é algo realmente inevitável? E quem é o responsável por isso? É a Daisy, que não ama ele, que nunca amou? É o Tom, que é o arqui-inimigo dele, porque o Tom, de fato, tem a Daisy? É a sociedade, que, no fundo, não sabe nada sobre ele? Ou será que é ele mesmo? O que vocês acham? Eu fico pensando, eu fiquei numa dúvida ali atroz, porque o Tom contou para o Wilson quem tinha atropelado a mulher dele. E deu a entender que ele era o amante da mulher dele. Só que aí, até que ponto ele fez isso para se vingar, porque ele estava perdendo a mulher para ele, do Gatsby? Até que ponto ele fez isso porque ele acreditava que a Miss tinha sido morta pelo carro amarelo do outro, mas não sabia que era a Daisy que estava no volante. E ele estava com raiva porque ele sentiu a morte da amante. Ele demonstrou ter sentido, ele veste aquela capa, mas ele sentiu alguma coisa ali. Eu acho que ele sente, sim, a morte da amante, justamente por ela ser a amante. Ela não está nesse lugar de ascensão social. Ele coloca ela ali numa posição de que ele tem o controle. Ele tem esse controle, então para ele é uma vantagem e não muda a vida dele, não muda o mundo dele, porque ela em nenhum momento está entrando ali para fazer parte. Eu acho que quando ele faz isso, tem esse sentimento de a amante dele morreu, mas tem esse sentimento de talvez arrumar as coisas. Não só por estar perdendo a mulher, por mais que acho que sinto que ele mexe muito mais num ego do que num sentimento, mas talvez para arrumar as coisas. Uma vez que o Gatsby fora, tudo volta ao normal, tudo continua normalmente. Essa situação que aconteceu esse dia, ele deixa de existir e a vida continua seguindo normalmente, assim. E aí, quando a gente fala de vilã, não sei se coloca como vilã, mas a Daisy, ela trabalha ali como um momento de irresponsabilidade. Ela nunca precisou se responsabilizar por nada. E nesse momento ela vai continuar sem se responsabilizar. Porque quando eu falo do acidente, tudo. Porque, de novo, a vida vai voltar ao normal para eles. Porque não vai ser isso, não vai ser uma morte, 2 mortes, algo assim que vá atrapalhar o caminho. Precisa de algo muito maior, ou talvez nem exista, esse é algo muito maior.
Eu acho que o vilão da história é ele mesmo. É essa busca pelo tal do sonho americano, de se projetar, e, e no fundo, ele assim, a duras penas, mas assim, eu acho que ele retrata um pouco isso, que a felicidade não está no dinheiro, não está nesse glamour. Eu acho que ele mesmo é o vilão dessa busca do sonho. E porque ele não vai pertencer, ele não vai ter, ele não vai conseguir, e ele não está conectado com o passado dele. Eu acho que o vilão é ele. Ele esse sonho. Ou o sonho americano seria o vilão? É, não o sonho, mas ele buscar o sonho americano do jeito que ele buscou. Sabe? Essa coisa incessante de buscar um sonho americano e ao mesmo tempo ficar obcecado pela Daisy que representaria Preso pelo o passado. passado dele, entendeu? O lado perfeito dele seria a Daisy. Mas essa busca do sonho americano, eu acho que é o grande vilão da história. Eu acho que Estou viajando aqui, né? Estou fumando umas, né? eu acho difícil até a gente caracterizar quem é o vilão, porque assim, querendo ou não, o que a gente sabe sobre o Gatsby é o que o Nick fala. E quão confiável é esse narrador? Porque o Nick já começa se colocando como moralista desde o começo. Ai, não, ó, eu sou incrível. Ele começa já dando uma lição de moral desde o começo. Ele é um grande moralista. Então, ele admira e despreza o Gatsby e narra isso muito bem. Então, acho que até a nossa visão é meio deturpada por conta disso. Acho que o Gatsby, ele alcançou, sim, o American Dream, né? Ele é um self-made man. Ele viveu o American Way of Life. Mas a Mas ele não tragédia... alcançou a felicidade, esse que é o ponto. Eu acho que a Ele tragédia dele... alcançou. Eu acho que a tragédia dele mesmo é ele ter alcançado demais. Eu acho que assim, ele alcança esse sonho americano, só que eu acho que esse sonho americano em nenhum momento ele te promete a felicidade. Eu acho É isso. que em nenhum momento isso, e talvez nem seja isso. E aí, quando a gente tem o Nick como narrador, que ele sim é um homem que você pode colocar como frustrado. Ele é tão moralista porque ele tá ali no meio desses dois e ele mesmo não alcança nada. Ele mesmo tenta desenvolver ali uma relação com uma mulher que não desenvolve, que não sai da mesmice. E aí ele vê toda essa situação da Daisy e do Gatsby, e ao mesmo tempo, quando a gente fala lá, a grama do vizinho é sempre mais verde, a grama do Gatsby era sempre mais aparada que a grama da casa dele. Então eu acho que vem uma frustração, vem uma raiva, mas vem também a admiração de tipo, quando a gente fala hoje, ele é um empreendedor, ele fez a coisa dele. Então, talvez é uma possibilidade, mas eu não sei se é uma ingenuidade minha, mas eu não consigo colocar o Gatsby assim como um grande vilão ali, porque eu acho que ele cai meio nesse produto e ele alcança o sonho americano. Só que o sonho americano não promete mais que isso, e eu não sei nem se ele busca tanto essa felicidade ou se ele só busca tanto essa inclusão e o dinheiro. E assim, eu acho que a felicidade ali tá tão inclusa. Que claramente a gente tem a narração do Nick, que é alguém que veio de fora. E vocês viram o que a Jordan fala para ele? Ela fala assim, quando ele, na verdade, ele desliga o telefone, né? E ela fica magoada com ele, começa a ter outro relacionamento. E ele vai finalizar, já está finalizado. E ela fala para ele assim: você se lembra de uma conversa que tivemos uma vez sobre direção? Ele fala: por quê? Não exatamente. Você disse que o mau motorista só está seguro até encontrar outro mau motorista, certo? Bem, eu encontrei outro mau motorista, não? Quer dizer, fui descuidado ao fazer uma aposta tão errada. Pensei que você fosse uma pessoa honesta e justa. Pensei que fosse esse o seu orgulho secreto. E ele responde: eu tenho 30 anos. Há 5 anos já passei da idade de poder mentir para mim mesmo e chamar isso de honra. Eu acho que esse trecho aqui diz muito sobre o Nick. A Jorge diz sobre ele. Concordo plenamente. Esse Nick,
Ele é um completo de moralista. Quem ele é? Quem é ele na fila do pão? Eu concordo plenamente. E eu acho que até essa narrativa que ele cria, o livro, eu sinto isso. O livro inteiro, ele é envolto numa névoa. É um livro inteiro que ele parece um sonho, assim. É tudo muito nublado. Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você não consegue enxergar muito bem aquilo. É tudo muito... Tem esse ar meio de sonho, esse ar meio de... Você não consegue ver as coisas com clareza. E o Nick, o Nick, no fundo, é o Fitzgerald, traz isso muito bem. Ele traz essa ideia de sonho que você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, quem é o Gatsby? Da onde vem o dinheiro dele? Eu não sei. O que ele faz? Eu não sei. Por que ele anda... Tipo assim, a primeira vez que o Nick e o Gatsby saem da cidade, o Gatsby começa a contar sobre ele e fala assim, olha, para você ver como eu não tô mentindo sobre a minha história, toma aqui uma foto. E mostra uma foto. Quem faz isso? Quem, seu conceito, assim, olha como eu tô fazendo a verdade. Toma uma foto. Quando que o Tom ia fazer isso? Olha de onde veio meu dinheiro, toma aqui uma foto. Então, assim, ele traz essa... O Gatsby, ele tem essa necessidade de se provar e de provar para todo mundo onde ele tá, o que ele tá fazendo. Só que ninguém sabe ao certo o que isso está acontecendo. E eu acho que isso nada mais é do que essa ideia do self-made man, tá? Como que ele se fez? Às custas de quem? Quem tá nessa base? Tanto que, assim, a justaposição que o livro traz é que eles estão nessa parte de Nova York, né, que inclusive um tá de um lado, outro tá do outro, então assim, o Gatsby tá numa área no West Egg e a Daisy tá no East Egg, então assim, eles estão em partes separadas, eles estão juntos, mas estão separados de uma certa forma, e para eles chegarem na cidade, eles têm que passar por aquela parte cinzenta, aquela parte das trevas, que eles veem os homens trabalhando, eles veem as pessoas pobres, de fato. Então, assim, a custa de quem será que o Gatsby enriqueceu? Que todos eles enriqueceram, né? Quem será que está na base disso tudo? Bom, acho que é isso, pessoal. Estamos encaminhando para o final. Alguém tem mais alguma consideração a fazer a respeito do livro, do Gatsby, do Nick, da Daisy, do Tom? Do Fritz. Acho que é isso, né? Eu acho, assim, foi um livro que me surpreendeu muito, por quase uma coisa didática e ao mesmo tempo muito interessante. Você não quer parar de ler. E quando a gente fala de um clássico, isso normalmente é uma leitura que demora um pouco mais a fluir. É. E esse livro, ele vai te cativando, que você vai entendendo ali os personagens, entendendo o que você está lendo, e as coisas acontecem muito rápido. E eu acho que você tem tanta coisa para prestar atenção em cada pequeno capítulo que ele conquista. Tanto, claro, eu acho que esse glamour todo, ele acaba conquistando o leitor também. De descrever uma festa do Gatsby, você imaginar, de você descrever uma roupa, você visualizar aquilo, você visualizar eles, aquilo é encantador. Acho que o glamour é encantador para qualquer pessoa. Claro, a gente tem toda uma crítica, todo um pensamento de embasamento, né? Quando a gente vai ver, vai ler, entende o nosso lugar, mas você está ali numa leitura, aquilo acaba te cativando e também acho que faz parte, todo esse encantamento que o Fitzgerald ele traz também. Então ele não só torna tipo, o Nick atraído por ele de várias formas, mas você também ali no meio da leitura. Perfeito, Duda. Eu acho perfeito. É um livro que, por mais que tenha sido de 1925, ele traz glamour, luxo, tendência, celebridades, redes sociais, de uma certa forma. É um livro que não poderia ter sido mais atual. Muito obrigada por ter feito parte do nosso encontro. Obrigada por aceitar o convite. Você foi incrível, como sempre. E obrigada por ter feito parte dessa conversa. Muito obrigada mesmo. Gente, eu que agradeço. Eu amei. Foi assim, uma experiência muito legal aqui poder falar com vocês e compartilhar aqui e dividir, trazer esses pensamentos juntos. E aí, eu sei que a gente está falando de redes sociais, mas assim, convido vocês a me acompanharem nas redes sociais também. Meu Instagram é do.cardim e a newsletter que eu escrevo junto com uma amiga chama Prosa de Moda, que é no Substack. Eu vou fazer questão de deixar na descrição
do vídeo, né, da nossa reunião no YouTube e no Spotify para as pessoas acessarem. Muito obrigada, Sofia, por tudo, assim, pelo convite e por essa experiência. E você faça parte do clube também.